Bom, o vídeo de hoje será um vídeo react, onde vamos aqui analisar o Vic Vanilla, principalmente entender quem é essa figura que está sendo discutida principalmente no YouTube e por que se fala tanto do Vic Vanilla e de algumas ligações que ele tem de pessoas conhecidas, famosas. Principalmente ele foi amigo do Daniel Mastral. Daniel Mastral era um ex-satanista que se converteu, que publicou livros, ficou bastante conhecido, famoso, que no fim das contas acabou se churrascando. Só que o Vic Vanilla ele tem uma transição um pouco peculiar. Em que sentido? Ele começa um envolvimento com o satanismo, aí depois vira pastor, aí vai para a Ucrânia. É todo um percurso muito estranho e suspeito. Então vamos aqui entender quem é essa figura e por que ele influencia tanto nessa parte dos seus seguidores que tem alguma finalidade, afinidade em relação à questão mais simbólica. De satanista a pastor. E de pastor a líder de um movimento neonazista no Brasil. Sim, você não ouviu errado. Uma trajetória insana, marcada por polêmicas, acusações de estelionato espiritual, ameaças e agora por uma militância. Gente, desconfie de pessoas que têm uma transição, principalmente repetindo assim, de um. Ah, tá aqui, era um cara ocultista, depois ele se converte a um catolicismo ou outro tipo de religião, aí depois sai dessa religião, vai para outra. Porque tem muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, cuja a intenção é de se aproveitar e tirar o máximo possível das pessoas que gosto do conteúdo, que tem algo ali a oferecer. Então tome cuidado quem vocês seguem, é uma dica que eu dou aqui, e do que tá passando, se realmente quer construir algo com vocês, se querem fazer que vocês venham ter esse conhecimento através daquilo que tá passando e não querer a sua destruição. Primeiro tenha essa sensibilidade de compreender se de fato a mensagem que aquela pessoa tá passando ali é uma mensagem positiva com a intenção de fazer você crescer, não de querer subtrair. Aberta e escancarada em defesa do nazismo. Essa história que vamos te contar hoje vai além do bizarro. Ela expõe como o extremismo, o fanatismo e o discurso de ódio podem se infiltrar nas redes sociais, se disfarçar de religiosidade e, principalmente, se transformar em arma contra minorias e contra a democracia. Olha só. Eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e está começando mais um IC News. Se você entende que esse conteúdo é importante, já se inscreve no canal, curta e compartilhe. Também não deixe de se inscrever no meu, de curtir e de compartilhar. Não esqueça de ligar o sino para atualizações. Mas se você acredita na importância do jornalismo investigativo Eu vou independente, adiantar um pouco considere disso. se Muita tornar membro baboseira. do nosso canal. Sua Vamos lá. pedagoga de BH me falou: Dani, eu tô acompanhando um canal de uma pessoa que fala algumas verdades Olha, que precisam pedagoga. ser faladas, estourando a bolha, no ocultismo, e tá precisando de alguém que eu produza, porque às vezes falta um pouco de filtro e você é a pessoa adequada para ajudá-la. E aí, quando ela me mandou a foto, eu mostrei pro meu marido, eu falei: caramba, a gente viu essa pessoa. A gente viu essa pessoa ontem. E aí meu marido bateu o olho e falou: era ele. E aí eu fui dar um oi, eu falei: ei, tudo bem? Eu sou amiga da Ana. Eu acho que a gente se viu. Eu sou a profissional que eu acho que você está procurando. Acho que sou eu essa pessoa. Não tinha trabalho, ele não tinha nada. Assim. Olha só. Morava com uma senhora, com Provavelmente quem ele deve ser era a mãe, casado, a Antônia. esposa. E exercia algumas funções assim espirituais, tirava cartas, fazia um trabalhinho ali a colar. Mas era bem decadente mesmo. A gente, nesse dia... Pessoas que têm atitudes suspeitas sempre vão só disfarçar ali
porque cuja intenção é outra. E programou de fazer um curso. Era um curso de uma mentoria de presencial, né, uma vivência, um lucro não tão alto, Pô, a mas tivemos um vivência. resultado e ali entregamos o curso, terminou. E aí a gente começou já a ter um pouquinho de dor de cabeça, ele começou a Ó, essas coisas que envolvem curso, vivência, tudo tem característica de seita. Ah, chamar, vem aqui, venha morar aqui, se reunir aqui, onde você vai ter um curso, aproveitar todo aquele conhecimento que eu vou passar. Aí vai passando ali 1, 2, 3 dias, quando vai ver já tá fazendo parte da seita, sem saber como é que tá fazendo parte ali, mas já o treinamento, já a habilidade que ele tem, que é de manipular a mente e acaba fazendo com que aquelas pessoas convivam naquele espaço. Então, eu não tô dizendo geralmente aqui, a maioria das pessoas que se envolvem com isso estão envolvidas em seita. E o líder, que eu digo o líder da seita, tá sempre tirando proveito. sumir, voltava. E aí eu coloquei para ele algumas situações de que tinha que ter frequência, disciplina, né, para tratar as pessoas. Afinal de contas, não era, ele já tinha uma imagem consolidada, a gente precisava corrigir algumas falhas. E aí ele Olha só. apresentou o interesse em fazer algo mais concreto, né? Então ele me passou que ele tinha algumas iniciações, que ele tinha a possibilidade de preparar pessoas. Agora, pô, o cara como líder de seita, precisando de gente para poder auxiliar, direcionar. Então, bora, vamos trabalhar. A promessa, um espaço que se autodenominava Igreja Luciferina. Isso aí era a igreja que ele tinha, que era voltada a essas questões mais satanistas, né? Inclusive, se você for ver as figuras que estão falando, já é um pouco meio suspeito. Olha só aqui essa imagem aí. Tem essa imagem aqui. Olha aqui também atrás do rapaz, olha. Então provavelmente tem a ver com essa questão do simbolismo. Fora também essa pratazinha aqui, que deve ter elemento simbólico. Então, são Eu pessoas conheci o Vic que da seguinte forma, ele já gostam estava do bem conteúdo. estourado no TikTok, e não é uma rede que eu utilizo muito. E o programa, por falar bastante sobre ocultismo, sobre essa área, envolver bastante essa área, a gente começou a ser orientado por alguns seguidores de que tinha um satanista do TikTok. Olha, entender sobre ocultismo, elementos ocultos, eu acho que é essencial. Todo mundo deveria tá estudando e pesquisando. Principalmente, vou dar um exemplo aqui. Quem acompanhou aí o Felca, ele posou para uma revista, que é a revista, acho que Man. E nessa revista, que ele faz parte, ele é a capa da revista. E nessa capa, ele faz alguns símbolos. E esse símbolo está ligado ao satanismo, que poucas pessoas têm conhecimento e acham que que aquilo ali que ele fez tem ligação com o cristianismo. Não, não se engane. Tem envolvimento com questões ocultas. Então, suspeite também de pessoas que fazem símbolo, trazem símbolo, porque cuja linguagem quer passar algo para aquele público. Porque a intenção das pessoas que têm envolvimento com essa área, digo, não na área de entender sobre essas questões ocultas, mas que fazem parte do meio, que é também transmitir essa linguagem para outras pessoas, para que essas pessoas venham ter interesse, se envolver e acabar também fazendo parte. Para quem não tem assim muito conhecimento, eu vou deixar aqui um filme que é ótimo para vocês estar compreendendo, que é o filme mais conhecido aí sobre demônios, essas coisas, que é o Nefastos, que já acho que é um filme que saiu, acho que ano passado, que é Nefastos, Nefários, enfim. Vão lá, assista e você vai entender como é a linguagem, como é o processo de manipulação e como esses meios ocultos são circulados para que possa conduzir as pessoas para um caminho, direcionando para você sabe para onde. E que ele falava altas coisas e tal, e observando alguns primeiros vídeos dele, ele realmente tinha muita didática. Entrei em contato com eles e tal, foi até fácil de trazer ele para o programa, principalmente a primeira vez,
né? Existe uma coisa muito interessante que é a mudança do Vic do primeiro programa Olha só. para os demais. Porque em um desses programas ele pediu pra gente tirar o vídeo, privar o vídeo, porque ele acabou meio que perdendo num debate com o pessoal. Em 2022, quando ele começa a fazer uma campanha, acho que vocês têm essa noção, pro Lula, na época. Olha aí. E ele começa a entrar ele começa a furar a bolha. Porque aí ele coloca, na época, ele, terreiro de candomblé, de umbanda, de quimbanda. Olha aí. Ele mistura tudo. Candomblé, umbanda, quimbanda. Isso porque ele quer fazer parte de um meio. Eu vejo o Vic Vanilla como um picareta. Todos que fossem de matriz afro ou algo parecido, no mesmo balaio que o dele. Ele fala, todos nós de casas de axé estamos fazendo trabalhos para isso, aquilo, entendeu? E assim por diante. E aí no outro dia pela manhã ele liga falando que não ia poder ir, porque o pessoal do Lula, não sei do que, tava indo atrás dele. Então assim, ali na verdade a gente já percebia um pouco de paranoia, só que eu não consegui me ligar. E ele pediu. Inclusive o amigo dele, Daniel Mastral, ele também tinha essa questão de que tinha pessoas perseguindo ele, todo esse circo de paranoia mesmo e de chamar a atenção para si. Para eu falar que na verdade é que ele tinha assinado um contrato como se fosse de exclusividade para dar entrevista para Record ou alguma coisa do tipo, e por isso ele não ia poder ir no programa. Mas ele mesmo me disse que estava indo para casa de familiar no interior. Entendeu? Então esse foi o ponto da época que eu conheci ele ali e a época que a gente chegou a se falar um pouco mais. Apesar de todas as controvérsias, o sucesso nas redes só aumentava. Até que Vic foi procurado por uma brasileira, cidadã italiana, conhecida como Luma Naider. Com o intuito de obter fama e sucesso profissional, Luma aceitou vir ao Brasil para realizar um ritual com Vic. O valor, cerca de R$60 mil. E aí minha mãe falou muito para mim dele, olha, tem um rapaz aqui no Brasil que ele é muito inteligente, ele trabalha com a área espiritual. Eu acho que seria legal você... Agora, que mãe é essa que procura... Não tem cabimento. Como é que uma mãe procura coisa satânica para poder auxiliar a sua filha? Você dá uma pesquisadinha sobre ele, eu fui pesquisar. E eu fui, assim, decididamente buscar um trabalho de prosperidade, de riqueza, de fama, dentro do meu âmbito laborativo. E aí eu lembro que o primeiro instante que ele te trata super bem, ele te dá todo o respaldo, ele te dá todas as informações, ele é uma pessoa bem diferente depois do pagamento, bem diferente. Né? Ele falou, olha, você vai ter que fazer um assentamento, tanto para você quanto para o teu esposo, e aí a gente vai tratar dessa questão. Cobrou na época R$60 mil, tá? Para fazer os pactos que eu queria. E aí esse valor foi tomando uma proporção muito maior. Pacto de idiota. Porque quando ele me manda a lista de material, é um material muito grande, muito extenso. Eu gastei no total entre passagem, alimentação, estadia, material, animais. Então eu gastei mais de 100 mil. E nessa brincadeira, a gente entrou num processo de endividamento, porque a gente não tinha esse capital. Eu fui procurar uma coisa que eu não tinha, você concorda? Se eu fosse uma pessoa próspera, eu não precisaria dele. E ele falou, olha, o que faltar, compra aqui em São Paulo, tem a Casa do Cigano. E aí ele até tem uma indicação lá com essa loja, a gente foi na loja comprar. Ele comprou crânio, raspa de crânio de defunto, dente de humano, arca dentária de dente de humano, arca dentária de humano, umas coisas bem... Cara, que lugar é esse que vende arca dentária de humano? Bem cabreira, assim, bem macabro. Então, quando a gente faz o trabalho, o Vic Vanilla, eu lembro muito bem que ele faz eu cortar o sangue do animal na cabeça do meu marido e na minha própria cabeça. Isso é uma coisa muito grave, isso é uma coisa que destrói a sua vida, porque você está colocando uma energia de morte, claro, de coisa pesada, e você não tem um preparo para aquilo, né? A gente está falando de uma religião
que o candomblé e a quimbanda, elas são uma religião muito complexas, não é muito fácil de lidar. O problema? A expectativa de sucesso e riqueza foi por água abaixo. Logo após seu retorno à Itália, a vida de Luma mudou, Olha mas só. para muito pior. A minha vida virou de perna pro ar, assim. Eu não falo nem 360 graus, eu falo 400 graus, porque eu perdi tudo, literalmente tudo. Perdi meu trabalho, perdi minha dignidade, perdi o mínimo de sanidade mental, que é o mais importante. Me endividei pra caramba, porque a gente foi pra Itália. Então eu volto pra Itália depois do trabalho. E ainda eu lembro até hoje, eu tenho as conversas com ele, eu tenho os prints, que ele falava assim pra mim que ele ia arrumar um cafetão, que conhecia aqui na Europa, que ele vai me dar uma indicação pra essa pessoa me colocar no mundo dos jogadores de futebol, os eventos e tal. Essa questão me deixou muito mal. Porque daí eu me vejo sem emprego, sem um contrato de trabalho, que aqui na Itália você não faz nada sem um contrato de trabalho. Agora também, pra que envolvimento com cafetão? Você não consegue alugar apartamento, você não consegue pagar nada no banco. A coisa começa a tomar uma proporção muito grande aqui, e aí eu entro em contato com o Vic Vanilla, inicialmente sempre muito tranquila. E começou a julgar comigo termos de calão, de baixo calão, que eu era burra, que eu tinha que ter paciência, que eu era ignorante e tal. E aí eu fiquei tão mal com aquilo, eu falei, gente, como que eu vou Isso também explica algumas questões em que ele tá morando agora na Ucrânia. poder expor isso para as pessoas não caírem nisso? Durante esse período, Vic anunciou publicamente sua conversão ao cristianismo e, em uma live, destruiu a marteladas um assentamento religioso, justamente aquele que Luma havia comprado e que pagava mensalmente para a manutenção dos artefatos. Eu falei, olha, esse material que ele tá quebrando é meu. Ele não tinha autorização e tal. Então eu comecei a me expor de maneira sutil. Então quando ele se converte, que ele diz que aceitou Jesus, né, que Deus falou com ele quando o Mastral faleceu. Então Que ele perdeu o amigo, ele né? entra com essa imagem. Ele perde o amigo. Ele vai fazer o quê? Vai continuar reafirmando, porque o Daniel Mastral, ele ali dava um suporte. Defendia ele sem Daniel Mastral. Aí ele vai fazer o quê? Daniel Mastral já tinha se convertido. Aí tem todo esse lance, que ele também teve uma treta com o Daniel Mastral. Aí ele perde uma das maiores figuras, diga assim, né? Difusora do satanismo, que escreveu obras e tal. E aí ele fica sem rumo nenhum. A única forma dele começar a ter evidência é reformulando. Que mudou, conheceu Jesus, aí agora vai virar pastor. Enfim, isso tudo é uma estratégia para poder apagar aquela imagem e renovar outra imagem para que possa subtrair de outras pessoas por meio da sua fraqueza, da sua fragilidade. E mediante disso, acontece isso que está acontecendo com a senhorita Luma agora. Do Mastral, joga isso na internet para se aproveitar dessa situação da morte dele, infelizmente, usando que foi amigo, que Mastral deixou recados para ele, blá blá blá, e aí ele vai quebrar as imagens. Ele vai lá e destrói todo o templo, né? E o templo tava com as minhas coisas. Então a Daniela, ela tava lá nessa entrevista e eu fui lá no chat e falei, olha, o assentamento era meu. Olha aí. Ele quebrou sem minha autorização, eu que fiz os trabalhos. Aí ela falou de mim, ela falou, é você que esteve lá tal dia fazendo o trabalho? Eu fiquei sabendo, tal. E aí ela foi vendo que muitas mentiras também caíram para ela, de mentiras que foi feita da parte dele, né? Aí a Daniela me liga, entra em contato comigo e a gente faz logo em seguida, no mesmo dia dessa live que ela faz, não, dessa entrevista que ela faz, ela me chama para uma live. Ela falou, você pode entrar numa live comigo? Você pode contar o que aconteceu? E aí eu reconto tudo bem detalhadamente. E aí essa live meio que serviu como um apoio para minha denúncia. Após esse episódio, Luma buscou a justiça. Além de se sentir enganada, acredita ter a missão de parar com as ações de um influencer mal intencionado. E o pior que não para não, E aí começaram aos meus seguidores, que eu conquistei com essa situação toda, que eu não vou mentir,
que eu conquistei bastante seguidor, muitos se identificavam comigo, muitos vinham falar, olha, eu também passei por esse golpe, ele também fez isso comigo. Eu creio que pessoas como o Vic Vanilla são pessoas extremamente perigosas para a nossa sociedade. A gente está vivendo Olha um aí. tempo Mas de também estamos vivendo num mundo doente, né? Onde pessoas querem de qualquer forma, de qualquer maneira, ter o sucesso, ficar rica e sem se esforçar. Então, primeiramente, tem que se esforçar e depois alcançar o sucesso e não buscar meios escusos, meios obscuros, cuja intenção é de ganhar por meio dessa natureza satânica, né? polarizações de não só de ideias, de conceitos, de condutas, especialmente de algo que era muito ligado ao nazismo. É evidente Caralho, que olha, foram satanista, diversas condutas. satanista, sei lá, evangélico ou católico, eu não sei qual foi a conversão dele religiosa, e depois a essa questão do nazismo. Me diga se isso faz sentido. Isso só me prova que é uma pessoa instável. Mas as que se destacam efetivamente são as condutas ligadas ao crime de apologia ao nazismo, estelionato. Também ele cometeu crimes ligados à questão de apropriação indébita, enfim. Se até aqui você achava que Vic Vanilla era apenas uma figura caricata, polêmica, que se Olha só. aproveitava da fé alheia, a partir de agora a história ganha contornos ainda mais sombrios. As polêmicas de Vic vão muito além do campo espiritual. Segundo relatos, seus comportamentos Vamos lá, que também essa mulher fala. De Telemann, então, assim, eu já sabia que já era uma coisa estranha. E ele falou no ar, ele falou que tinha descoberto alguma coisa tal sobre Crowley, mas ele não falou diretamente. Aleister Crowley, o pai do satanismo, ele foi um dos difusores do satanismo, principalmente na Inglaterra e em alguns países europeus ali, e chegou até ao Brasil, inclusive na música do Raul Seixas, que também era fã e fazia parte dessa seita de Aleister Crowley. Que Crowley já tinha reencarnado. E a gente fala, reencarnou tá onde? Ele falou, tá mais perto de vocês do que vocês imaginam. Ah, tipo, perto quanto? Aí ele falou, talvez nessa mesa, alguma coisa assim. As acusações de violência se estendem também ao ambiente doméstico e profissional. Daniele Fernandes, sua ex-sócia, relata ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas. E aí, numa dessas situações, eu me lembro que o primeiro ato de violência dele comigo foi quando eu tive uma alergia a um olíbano que ele estava usando uma ritualística, e eu saí sufocando de uma sala ritualística. E ele não aceitou que eu saísse. Porque se ele tinha que estar lá dentro, eu tinha que estar também. Eu falei, mas eu estou passando mal. Aí ele saiu, me rodeou, um ato bem assim covarde, falando baixo, calmo. Quando ele chegou bem perto de mim, ele deu um soco no vidro, assim, quebrou o vidro, rasgou a mão e saiu ensanguentando a casa inteira com aquela mão, assim, tipo, tá vendo o que você fez? Olha o que você fez, agora você vai procurar uma ambulância e mandar me buscar. Numa outra situação, eu fui convocada para ir lá à tarde. Eu cheguei, estava uma reunião com o advogado no quarto deles. Subi, morava no templo, assim. E aí era uma situação sobre uma violência que a esposa dele sofreu, e ele queria tomar uma atitude drástica com quem fez o que fez com ela. Só que ele queria que eu compactuasse com isso, que eu ajudasse ele a resolver e buscar o cara para cometer um assassinato. Eu falei, eu não quero saber disso. Que loucura. O cara já não foi preso, Esse cara mas é ele está doidão, saindo. véio. E eu preciso fazer algo. E ela falava assim, eu não quero falar disso. Eu não quero falar disso, eu não quero falar disso.
você tem que aceitar que eu estou te protegendo. Ingrata, você é ingrata. Ela falou, Vitor, me Caralho. dói. Eu fui ferida, isso me dói, eu não quero falar. Não, Aí ele não. pegou Como é que uma mulher se submete a conviver com um louco desse? um violão pra bater nela. E eu entrei na frente e falei, você não vai bater nela. Aí ele quebrou o violão na minha cabeça. E a Antônia estava lá embaixo, eu lembro que eu desci atordoada, peguei a minha filha, a Antônia gritava muito, e eu com a cabeça machucada. Eu saí andando pela Moca, entrei num táxi, em choque, assim. Mas nesse mesmo dia, depois desse pedido de socorro dela, houve uma mensagem do celular dela, obviamente escrita por ele, onde falava, Dani, desculpa, a violãozada não era pra você, Vitor estava alterado. Aí, levando na brincadeira. E eu não tinha contado com minha esposa, porque eu fiquei com medo de dar algo pior. E aí eu engoli aquilo e falei, isso não pode acontecer novamente. Só que continuava acontecendo. E a própria Antônia não denunciava, Nossa. a Raquel não denunciava, e tanto que aconteceu de novo. Tem áudios dela me ligando, me chamando e falando, Dani, ele tá me batendo à toa por causa de uma sacola ecológica. Aí ele pegava o telefone e falava, eu quebrei a cara dessa menina. Ele mesmo pegava o telefone dela à força. E se Porque você não existe colocar, prova, né? não educar essa menina, eu ficava, gente, eu não sou mãe dela. Ele acabou tudo, eu acabo com tudo. E assim, Que loucura. ao mesmo tempo que eu queria sair dali, porque estava incômodo ver isso tudo, eu tinha medo de deixar essas mulheres ali. E era qualquer coisa que você ia contra a opinião dele ou o desejo dele momentâneo, ele surtava. Na verdade, todo líder de seita, ele se sente incomodado que pessoas vá de contra qualquer coisa. Ah, ele fala alguma coisa e as pessoas discordem da sua ideia, do seu pensamento. A primeira coisa que ele faz é se irritar e querer agredir ou buscar métodos para poder cercear aquela pessoa ali. Ah, ela depende dele, um exemplo, depende dele financeiramente. A primeira coisa que ele vai fazer é cortar essa parte financeira. Aí ele arremessava o prato que ele estava comendo. Isso é um dos métodos. Ele arremessava, batia no cachorro, sabe? E metia a mão na cara da esposa e gritava e cancelava tudo. Então, quanto mais, uma das coisas que eu percebi, quanto mais poder aquisitivo ele ia adquirindo, mais potência na internet ele ia adquirindo, mais monstruoso ia ficando. Não, isso é Um evidente. hacker Quanto contratado mais. por ele veio me procurar, que ele estava procurando um atestado de óbito para derrubar minhas contas. Ele expôs a minha filha menor de idade, me acusando de entregar minha filha a pedófilos. Ele jogou isso num grupo na internet. Jogou a foto da minha filha, e onde os adeptos dele falavam, essa menina está incorporada de demônios. Uma criança que, hoje ela tem 12 anos, foi ano passado. E os registros policiais isso é não muito param recente. por aí. Em uma de suas aparições mais recentes, vi que foi flagrado andando armado pelas ruas de São Paulo, intimidando pessoas e gravando vídeos em tom de ameaça. Eu estava com a galera que o enfrentou. A gente fez um evento que chamava Fio Dental, porque ele estava se colocando nas redes que mulheres não deveriam usar fio dental, que não era moral. E ele não saiu de casa durante o dia inteiro, mas apavorado, com medo, desesperado. Até que ele encostou um carro lá com um pessoal estranho, assim, desceram mascarados e entraram na casa dele, depois saíram, ele e as duas mulheres. Aí uma das pessoas que estava com a gente foi uma pessoa que foi exposta num dos grupos nazistas, onde ele encomendou também que atacassem com violência o rapaz e a sua esposa. E aí esse rapaz chegou, olhou pra ele e falou, Vitor, fala agora. Quero ver se você é homem atrás da internet. E ele sacou a arma e mostrou essa arma pro pessoal. E depois ele entrou pra casa e falou, entra aqui na minha casa. Ele entende que o que ele tem é uma posse, né, um porte. Mas ele sacou a arma do lado de fora. E isso foi gravado. Com isso, ele vai ter alguns probleminhas aí com a justiça. Após anos mergulhado no ocultismo, Esse vi que cara tem que se Vanilla fuder, surpreende a internet com uma guinada radical.
De forma repentina e controversa, ele anuncia sua conversão ao cristianismo. Olha só Segundo aí seus essa seguidores conversão. do meio esotérico, o acusam de traição e estelionato espiritual. Claro, Já óbvio. parte da comunidade cristã recebe a notícia com desconfiança. E a pergunta que ecoa é: arrependimento verdadeiro? Estratégia de marketing? Ou mais um movimento para continuar relevante? É nesse cenário que surge um nome fundamental: Daniel Mastral, escritor e palestrante Olha aí, o brother conhecido dele. por seus relatos sobre experiências com o satanismo e batalha espiritual. No passado, Vic zombava de Mastral e colocava em Tá aí, é o dúvida motivo suas da briga. experiências, mas após perceber a O que foi que eu disse? Eles tiveram um atrito, depois se aproximaram, principalmente quando o Daniel Machado fez essa conversão, que saiu do satanismo, foi pro lado mais religioso, no caso do cristianismo, e aí vi que acabou demonstrando uma certa preocupação com ele, porque também ele se converteu ao cristianismo, e nisso, com a aproximação, eles tinham diversos diálogos ali referente à questão de produzir conteúdos para que pudesse sanar ou então alertar as pessoas que não tivessem contato com esse meio mais oculto. Só que o problema é que a intenção do Vic Vanilla era sempre de subtrair algo. Por isso que ele estava próximo do Daniel Mastral. É tanto que Daniel Mastral tinha um acordo com ele, porque ele fez uma proposta para poder começar a criar conteúdo voltado a essas questões mais ocultas, no sentido do lado religioso, para poder eles alavancarem e ter mais dinheiro. Só que aí Daniel Mastral morreu, tudo isso se apagou. Aí ele começou a vender uma imagem de preocupação com Daniel Mastral e falava de Daniel Mastral de canto a canto, no sentido de tá com o nome em evidência, tá engajando, engajar o nome. A intenção do Vic era isso, de se aproveitar do nome de Daniel Mastral para que pudesse ter mais engajamento e ganhar mais dinheiro por meio das pessoas só do meio dos idiotas, né? popularidade dele, Vanilla muda sua postura e se aproxima. Quando acontece essa aproximação, começa a acontecer essa aproximação do Vic com o Daniel Mastral, é o que eu falo logo depois que o Daniel ele tira a própria vida. Que eu falo isso na quarta, ele tirou a vida no domingo, saiu no ar na segunda, foi quando que o Vic deu um escândalo falando, nossa, que ele era o melhor amigo dele, não sei o que eles tinham 1000 mensagens trocadas. 1000 mensagens trocadas, se a gente forçar um pouco aí você falando de vir pra cá, a gente consegue esse número. Primeira vez que ele viu o Vic, 4 dias depois ele se mata. A conversa aparentemente era realmente sobre... E até hoje ele fala Daniel Mastral. Mesmo. Sobre, vamos fazer uma junção, vamos tentar trabalhar isso e aquilo. Na minha cabeça, até o Daniel tinha como ideia talvez transformar o Vic em uma parte 2 dele, né? Só que ele esquece que na época que o Daniel Mastral falava que era satanista, que era aquilo, que era outro, não se tinha tantos registros. Oficialmente, a autoridade policial declara suicídio. Vic então se posiciona como sucessor espiritual de Mastral e começa a vender essa narrativa. Vanilla começa a frequentar cultos, postar fotos com pastores e até apresentar um diploma de teólogo como credencial para abrir sua própria igreja. Nos Agora como é que consegue um diploma de teólogo, hein? bastidores cresce o relato de que seu comportamento segue agressivo, intolerante e contraditório. Áudios vazados de Mastral, pouco antes da sua morte, revelam um homem abatido, assustado e em profundo desgaste emocional. Vic usava esses registros para construir sua própria narrativa. Afirma ter acesso a segredos ocultos e missões divinas. Tudo para subtrair fato, dinheiro. Que incomoda
demais esse ódio dele pelas mulheres. Veja bem, a mulher do estranho, Mastral, suspeito. ela tem um bebê, ela se viu vulnerável ali com a partida precoce do marido, né? Porque é um cara jovem e já com histórico de sofrimento ali. Se você é o amigo de uma pessoa, chora pela morte dela, que sentido faz, a partir do momento que a pessoa morrer, você atacar quem está cuidando do filho daquela pessoa, do bem mais precioso que ele deixou, né? Porque o primeiro filho dele Isso já foi mesmo. embora também, né? E a pergunta volta a se repetir. Qual é o verdadeiro plano de Vicky Vanilla daqui pra frente? Ninguém sabe. Se a história de Vicky Vanilla já Veja que esse cara é muito suspeito de toda a sua transição, mas vamos... parecia absurda o suficiente, o que vem agora ultrapassa qualquer limite da imaginação e principalmente qualquer limite ético, moral e legal. Depois de se apresentar como ocultista, depois de se autoproclamar sacerdote satanista e depois de sua conversão repentina ao cristianismo, Vanilla dá uma guinada ainda mais perturbadora. Se declara abertamente neonazista. Sim, Puta você que não ouviu pariu. errado. Olha só. Publicamente, diante Esse de cara é milhares louco, de seguidores, Vicky não apenas exalta ideologias nazistas, como promete fundar o primeiro partido da causa ariana no Brasil. Quanto à parte agora do nazismo, me surpreendeu, cara. Essa daí ele me surpreendeu. Essa aí ele Não, e o mais estranho é que ele tá no ocultismo, depois vai pro cristianismo, e do cristianismo pro bandismo, quibandismo, e logo em seguida pro nazismo. Me diga se isso faz sentido. realmente me surpreendeu, porque ele vinha com uma ideia, mesmo depois da morte do Daniel, ele continuou com a ideia do cristianismo em si. A partir de teve um momento que ele monta um grupo no Telegram, que ele junta um grupo de nazistas, que eu não sei até hoje como é que pode, aqui no Brasil, ninguém ter desmantelado isso, ninguém ter levado o Vicky preso. Ah, isso sendo aí que tem ele bastante, ficou um bom principalmente em Santa tempo aqui no Catarina, Brasil no sul, na verdade. fazendo isso, cometendo esse tipo de crime, e morava na Moca. Eu tinha o endereço dele, era uma casa até de portão baixo. E a polícia nunca fez nada. Não foi atrás, não tentou mexer em nada, enquanto o cara pregava o nazismo para uma pancada de gente que ainda acreditava nele como um ser iluminado ou um ser que vinha trazer conhecimento. As provas são vastas e contundentes. Estão em vídeos, prints, áudios, postagens, grupos no Telegram e até no Discord, onde ele administra comunidades inteiras dedicadas à disseminação de discursos de ódio. Em uma dessas gravações, Vanilla aparece usando uma camiseta com um símbolo do Sol Negro, um dos principais ícones do nazismo moderno, enquanto faz ofensas diretas ao ministro Alexandre de Moraes do STF. E sem qualquer constrangimento, encerra o vídeo com uma saudação nazista. A gente tem a impressão, muitas vezes, que as redes sociais são... Agora sim, esses vídeos aqui, que são um relato de pessoas falando sobre Vicky Vanilla. Um ponto que eu tenho a destacar aqui, não é em defesa dele, também para ser justo, que está faltando essas evidências, essas provas que, teve saudação nazista e tal, beleza. Mas cadê as evidências? Cadê as provas? Também é bom ter esse contraponto. Claro que uma pessoa que tem essa transição e esse tipo de comportamento já não é uma pessoa confiável. Mas aqui tá sendo levantado alguns pontos que é importante e interessante também que seja mostrado. Não estou aqui em defesa de Vicky Vanilla, mas Vicky Vanilla, ele está principalmente em apuros, porque agora está sendo desmascarado, que já era para ser desmascarado há muito tempo. Não sei como é que isso demorou tanto tempo.
mas que também tenha essas provas referentes a ele para não ficar algo só vago e pessoas só relatando que aconteceu isso, 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 mas não tem as evidências. Outro mundo, uma coisa separada, uma coisa virtual. Só que essa concepção que separa o virtual da realidade é algo que acho que já está batido para todo mundo. Hoje em dia temos consciência de que o digital faz parte da realidade. Isso tem impactos na nossa vida, tem impactos na criminalidade, tem impactos na política que nós proliferamos. Na Deep Web e em grupos extremistas, Vicky administra um canal chamado Guardiões do Graal, com mais de 1.800 membros ativos, onde se promove a disseminação de conteúdos neonazistas. Agora, ela como dita repórter, repórter jornalística, ela deveria ter colocado alguma dessas evidências para poder até mesmo embasar e afirmar que de fato isso aconteceu. E teorias conspiratórias. Mas não para por aí. Em um áudio estarrecedor, Vanilla sugere um plano de extermínio contra frequentadores de bailes funk em São Paulo. A proposta? Oficializar um dia de baile funk para realizar um ataque aéreo com helicópteros armados, despejando bombas sobre as pessoas. Esse não é apenas discurso de ódio, isso é terrorismo. Entre stickers de Adolf Hitler, postagens exaltando a Ku Klux Klan e memes com saudações nazistas, Vicky ainda se envolve no tráfico de armas. Chegou a oferecer dentro de seus grupos um fuzil T4, armamento restrito de uso militar, por R$90 mil. Em paralelo, grava vídeos doutrinando seus seguidores a lerem livros como Mein Kampf, de Adolf Hitler, e as obras de David Duke, ex-líder da Ku Klux Klan. As consequências finalmente começaram a aparecer. Tudo contraditório. Denúncias protocoladas no Ministério Público, a possibilidade de processos judiciais. Algumas de suas redes foram derrubadas, mas ele continua, abre novos perfis, migra para outras plataformas e segue disseminando o discurso de ódio. A legislação brasileira é clara. A Lei 7.716/89, crime de racismo, praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pessoas como Luma, Naider seguem na luta por justiça. Bom, gente, essa aqui é um react. Vão lá, se inscreva no canal, compartilhe, dê aquele like, que isso também é importante, ative o sininho. E aqui é sobre o assunto Vicky Vanilla e o seu picareteísmo. Mas ainda tem um vídeo do Nando Moura que eu achei muito interessante. Que vamos só ver aqui essa parte inicial, para que possamos entender também essas ações do Vicky Vanilla. Um fato convence 40 sábios, mas 40 fatos não convencem um jumento ou um gado político. O vídeo de hoje é muito importante e eu vou soltar muito mais do que 40 fatos para você aqui. Se você não despertar, significa que a lavagem cerebral feita em você já é muito profunda. Você sabe quem é esse sujeito? Esse sujeito se chama Vicky Vanilla. Primeiro ele era uma drag queen, depois ele se tornou satanista. É mesmo? Nossa! Ele era drag queen. Caramba, era mesmo. Olha. Não. Com o cara é inconstante. É loucura demais. Depois disse que se converteu ao cristianismo e agora espalha a ideologia neonazista da internet. Na primeira parte deste vídeo você vai saber quem é Vicky Vanilla. Vou criar o primeiro partido da causa ariana no Brasil. Façam filhos brancos e com bom padrão genético, brancos de alma. Brancos de alma, tá? Não adianta só a pelezinha branca, não. Na segunda parte desse vídeo, você vai entender como ele encantou diversos membros do MBL e o senhor Ben Pontes
e diversos membros do MBL também participaram junto com ele, inclusive de podcast. Na terceira parte deste vídeo você vai ver como o MBL tentou encobrir isto, mas hoje o senhor Ben Pontes está lá recebendo um salário no gabinete do Guto Zacarias com os nossos impostos. O Ben Pontes é um idiota que ele faz aquela farmagem de like, sabe quando o cara vai curtindo todo mundo e ele põe um monte de notificação, então por exemplo, Bárbara Aurélio, tamo junto. É isso aí, ele faz isso pra ficar farmando like, né? Numa dessas ele fez isso num post de um cara chamado Vic Vanilla, que aparentemente é um puta de um nazistão idiota, as redes dele até caíram e tal, e aí ele tomou a punição, Então a punição nossa, você ter sido um idiota, uma criança que foi responsável na farmagem de likes, você está sem postagem nas redes sociais. E aí a gente tirou as redes dele. Agora é conveniente dizer que ele não sabia de nada, curtiu inadvertidamente. Mas vejam como os dois se tratavam na internet. Tamo junto, irmão, coraçãozinho. O Leão de Lutero, que é o Vic Vanilla aqui, ó. Parabéns, irmão. E preste atenção, siga o Ben Pontes, recomendando o Ben Pontes, e ele recomendando que seguissem, já com seu discurso nazifascista, o Vic Vanilla. Siga o Leão de Lutero. Tá cheio de ariana aí que não é mais ariano, já perdeu a identidade espiritual, já tá inclusive pronto para reencarnar num porco ou em alguma coisa mais horrenda, né? Porque já não tem mais o arianismo dentro dele, o sangue espiritual já não flui mais em suas veias, já não é mais heróico, completo ser bestial dominado pela sinagoga de Satã. Então procurem sempre a população branca, ariana, para terem seus filhos, vamos fazendo essa eugenia, e brancos de alma também, brancos espiritualmente. Nenhum deles sabe de nada. Só vão no podcast e conversam 3 horas e depois derrubam este mesmo podcast. E quem foi chamado para participar? Benjamin da Silva Pontes, esse rapaz que recebe do nosso dinheiro todos os meses R$ 11.754,57. Belíssima punição, não é? E ele tomou punição. Ricardo Almeida Mota Ribeiro, que é um dos ideólogos do MBL, recebe do nosso dinheiro todos os meses como assessor do Guto Zacarias R$ 14.728,70. E o Snarf, mamador de caixa de papelão, que recebe do nosso dinheiro todos os meses R$ 12.479,54. Mas nenhum deles sabia o que o Vic Vanilla dizia. Eu vou inventar também um teletransporte para aliviar o trânsito. Você pode dizer qualquer coisa. Você vai inventar um dispositivo que você vai entrar, você vai sumir e vai aparecer em outro lugar. Uma tubulação, vou fazer Isso, Vic, isso é uma esculhambação. E no quarto ponto desse vídeo, você vai ver como o MBL sabe e mentiu todo esse tempo para vocês, enquanto iam lá puxar o saco de Vic Vanilla atrás de likes e views para os seus capangas. Quer falar, Espeto? Vem, Espeto! O homem mais cancelado desse grupo. Fala, Espeto! Espeto Pontes, dá apelido dado por mim também, vai lá. Sei que dei muito trabalho pra todos vocês, mas é uma honra poder aprender com tantas pessoas inteligentes, legais, que estão fazendo história. Inclusive, o gordo tarado por caixa de papelão foi também convidado para o podcast com o senhor Vic Vanilla, e quem atendeu foi o Ricardo Almeida, que é um dos ideólogos do MBL, que diz que Israel tem que ser destruída numa grande guerra e que também defendia a relação do profeta com a sua noiva Aisha, de 9 anos de idade, defende, inclusive, né? Nós vamos ver onde tudo isso tem relação. Então preste bastante atenção no vídeo de hoje, porque se você não despertar é porque você realmente não tem mais jeito. E ao final deste vídeo, se as informações foram importantes para você, compartilhe com pelo menos uma pessoa. Quem é? Bom, eu vou deixar aqui o vídeo completo do Nando Moura para que vocês possam estar entendendo mais quem é o Vic Vanilla. E para quem também gostou do meu vídeo, vão lá, dê o like, compartilhe, que isso é importante, ativa o sininho. E no mais, até logo. Foi.